Fala galera, bem-vindos ao Detona Física, mais um vídeo de resolução de questões de fixação, dessa vez troca de calor, algo que é bem matemático, super simples, nada complexo. Agora, se você errar um vezesinho, um maisinho, já era a questão toda. Então, lembra de conferir aqui a aula sobre trocas de calor sem mudanças de fase, ok? É sobre isso que a gente vai resolver hoje. Dá uma olhada lá, preste atenção, estuda, tente resolver o TD antes de vir assistir essa aula, tá bom? Lá embaixo da aula tem um link, confere o TD, faz, quebra a cabeça mesmo e agora você assiste essa aula para esclarecer as suas dúvidas, ok? Vamos lá para a primeira questão. Dentro de um recipiente termicamente isolado, são misturados 200 gramas de alumínio, cujo calor específico é 0,2. A temperatura inicial de 100 graus Celsius, com 100 gramas de água, cujo calor específico é 1. A temperatura de 30 graus Celsius. Determine a temperatura final de equilíbrio térmico. Então ele está misturando duas coisas aqui. Alumínio com água. Duas coisas. Então eu vou pegar alumínio, misturar com água. Alumínio está numa temperatura, a água está em outra temperatura. Qual vai ser a temperatura final dessa junção? Então, qual é a regrinha? Se eu tenho duas coisas só, água e alumínio, eu vou botar QA mais QB igual a zero. Por que zero? Porque a energia está se conservando, não tem perca de energia. Eles estão dentro de um recipiente termicamente isolado, como a questão disse. Então o calor não vai sair, o calor de fora não vai entrar, então sempre igual a zero. Por que A e B? Porque água e alumínio, só duas coisas. Se tivesse uma terceira coisa, eu botaria um mais C. Beleza? Então vamos lá. Como a gente está falando de trocas de calor sem mudança de fase, a gente vai usar a fórmula do calor sensível no lugar dos dois aqui. Então, quem vai ser o calor A? A massa, calor específico, variação da temperatura. Quem vai ser o calor B? Massa, calor específico, variação da temperatura. Sempre é assim, galera. Você substitui a fórmula do calor sensível aqui. Se você ainda não assistiu a aula de calor sensível, você tem que assistir. Assiste a aula de calor sensível, depois de trocas de calor, para então você vir para essa resolução aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos considerar o calor A, o calor da água. Vamos substituir agora os dados da água. A massa da água, 100 gramas. O calor específico da água, 1. Variação de temperatura. É a temperatura final, que eu não sei quanto é isso que a gente quer calcular, menos a temperatura inicial da água, que é 30 graus. Mais, qual é a massa do alumínio? 200. Vezes, qual o calor específico do alumínio? 0,2. Variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial do alumínio, que é 100 graus. Tudo igual a zero. Por que na temperatura final eu botei θ aqui e na temperatura final eu botei θ aqui? Porque a temperatura final dos dois é igual. Eles não estão juntos? Então a temperatura final vai ser igual para os dois. A partir de agora, acabou a física, só matemática, galera. Vamos lá. 100 vezes 1, 100. Repite isso daqui. 200 vezes 0,2, 40. Só repetir parênteses. Então, multipliquei esse vezes esse vezes esse. Tá aqui, ó. Tá? Agora a gente vai fazer distributiva. Esse vezes esse vezes esse. 100 vezes θ, 100 θ. 100 vezes menos 30, menos 3.000. Mais 40 vezes θ, 40 vezes menos 100. Também aqui, ó. Agora a gente vai juntar o que tem letra
e o que tem número, ó, o que tem 100 θ, 40 θ. 100 mais 40, 140 θ. Menos 3.000 com menos 4.000, menos 7.000. Tudo isso igual a zero. Agora, letra para um lado, número para o outro. O 7.000 é negativo, ele vai passar positivo. Então vai ficar 140 igual a 7.000. Quem está com a letra, passa dividindo, né? Então, θ é igual a 7.000 dividido por 140. Quando você fizer essa divisão, você vai achar um resultado de 50 graus Celsius. Ou seja, nessa situação, quando você pegar 200 gramas de alumínio a 100 graus Celsius, com 100 gramas de água a 30 graus Celsius, depois de um tempo, o equilíbrio térmico, a temperatura final vai ser de 50 graus Celsius. O lance aqui é matemática, né? Tem que lembrar da propriedade distributiva, depois tem que letra com letra, número com número, depois joga para o outro lado, invertendo o sinal. Não esquece desses detalhes de matemática, tá bom? Então, essa primeira questão eu fiz bem passo a passo para você acompanhar, mas como são questões grandes, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, nas próximas eu já vou deixá-las todas resolvidas aqui, tá? Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá, a segunda questão, um pouquinho maior. Em um recipiente adiabático, que não troca calor com o meio exterior, juntamos 2.000 gramas de água a 22 graus Celsius, 400 gramas de mercúrio a 60 graus Celsius e uma massa M de certa substância X a 42 graus Celsius. Então preste atenção, ele deu a temperatura inicial de três substâncias, ok? Determine o valor da massa, dessa massa M, que a gente não sabe quanto é, dessa substância X, sabendo que a temperatura final de equilíbrio térmico é 24 graus Celsius. Olha só, é diferente da primeira, porque ele já deu a temperatura final. Ele deu todas as temperaturas iniciais e agora também deu a temperatura final. Lembrando que a temperatura final é igual para todo mundo. O que a gente quer calcular aqui? A massa dessa substância X. Então eu tenho água, mercúrio e substância X. Como são três coisas, o que eu vou fazer? QA mais QB mais QC igual a zero. Três coisas, três Qs, sempre igual a zero. Substituir a fórmula do calor sensível para todas elas igual a zero. Aí o que eu fiz agora? Substituir. A vai ser água, a massa é 2.000, o calor específico é 1 e a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. A temperatura final é igual para todo mundo, a questão disse, 24. Menos 22, que é a temperatura inicial da água. Vamos para o mercúrio. 400 gramas de massa. Calor específico 0,033. Variação de temperatura 24, que é igual para todo mundo, é a temperatura final. Menos 60, que é a temperatura inicial do mercúrio. E a substância X? A massa eu não sei quanto é, eu quero calcular. Calor específico 0,113. Variação de temperatura 24, porque a final é igual para todo mundo. Menos 42, que é a temperatura inicial. Ok? De novo, acabou a física. Tome de matemática agora. Então olha só. Se você resolver isso aqui, ó, 24 menos 22, 2. Vezes 2.000, tá aqui, 4.000. Eu já botei o resultado direto, tá bom? Vou deixar essa matemática com vocês. Esse aqui, ó. Se você faz esse vezes esse, depois o que está aqui dentro do parênteses, tá? Vai dar menos 475,2. Por que vai dar menos? Porque aqui dentro do parênteses, ó, ficou 24 menos 60. 24 menos 60 vai dar o quê? Menos 36.
Aí quando você pegar menos 36 e multiplicar por isso daqui, vai dar um resultado negativo, porque o 36 é negativo. E aqui do mesmo jeito, ó, 24 menos 42 também vai dar um número negativo. Quando você multiplicar o 0,113, vai dar menos 2,034 n. Então, essa multiplicação dá 2,034 e repito n. Pronto. Aí agora, número com número. 4.000 menos 475,2, 3.524,8. Repito. Como esse 2 aqui está negativo, o que a gente faz? Joga ele para o outro lado. Se ele é negativo, ele vai passar positivo. E é ele que está com a letra, com a incógnita, com M. O que a gente faz? Passa ele dividindo para o outro lado. Então vai dar 3.524,8 dividido por isso aqui vai dar 1.732,94 gramas. Pessoal, preciso reforçar isso. Esse assunto é muito matemático. Então eu preciso que vocês reforcem a matemática de vocês, tá bom? Não se preocupem que a gente vai ter uns vídeos bem legais sobre matemática. Eu estou pensando em umas coisas muito legais aí, aguardem que vocês vão ver já já, tá bom? Mas refaz essa questão, presta atenção, ela é grande, 3 substâncias, mas eu sei que vocês conseguem. Com esforço, repetição, vocês vão conseguir com certeza. Então vamos lá, terceira questão. Em uma vasilha diabática contém 100 gramas de água a 20 graus Celsius, misturando 250 gramas de ferro a 80 graus Celsius. A temperatura atinge 33 graus Celsius. Olha aí, já deu a temperatura final. Se a temperatura atingiu 33 graus Celsius, quer dizer que essa é a temperatura final. Determine o calor específico do ferro. Tranquilo. Quantas coisas ele está misturando aqui? 2. Água e ferro. Então, QA mais QB. Sempre igual a zero. Substituo a fórmula do calor sensível para as duas aqui. Então, o A vai ser a água, o B vai ser o ferro. Quanto que é a massa da água? 100 gramas. Calor específico da água? 1. Variação da temperatura, final menos inicial. A final ele deu 33 e a inicial da água, 20. Aqui. Massa do ferro, 250. Calor específico do ferro é o que a gente quer descobrir. Variação de temperatura do ferro, final menos inicial. A final ele deu 33 menos 80, que é a inicial do ferro. Tudo igual a zero. Então, ó, 100 vezes 1, 100. Aí o parênteses, 33 menos 20, 13. Beleza. 250, repetir, C, repetir. Só fiz essa subtração. 33 menos 80, menos 47. Beleza? 100 vezes 13, 1.300. Mais, aí eu fiz essa multiplicação aqui agora. 250 vezes menos 47 dá menos 11.750. Repete o C. Como ele está negativo, eu passo para o outro lado e ele vem positivo, né? Como é ele que está junto com a letra, ele vai passar dividindo. Então, 1.300 dividido por 11.750, 0,11 calorias por grama grau Celsius. Por que tem essa unidade loucona? Porque a gente está calculando o calor específico e ele tem essa unidade loucona. Tranquilo? Vamos lá, quarta questão. Um calorímetro de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius contém 110 gramas de água a 90 graus Celsius. Que massa de alumínio, calor específico 0,2, a 20 graus Celsius, devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80 graus. Então ele quer a massa de alumínio que ele vai colocar ali no calorímetro. Tem um calorímetro que já tem água e essa água está numa temperatura de 90 graus. Então preste atenção, tem um calorímetro que já tem água dentro e a temperatura é 90 graus. Ele quer saber
qual é o tamanho, a massa de um alumínio que eu posso colocar lá dentro para que de 90 a temperatura caia para 80. Então ele deu a temperatura final, ele quer que a temperatura final seja 80. Você entendeu? E ele quer que a gente calcule a massa do alumínio. Preste atenção nesse detalhe aqui. Ele deu a capacidade térmica do calorímetro. Se ele deu a capacidade térmica do calorímetro, quer dizer que o calorímetro vai estar envolvido nessa troca de calor. Quando ele não diz nada, você ignora o calorímetro. Nesse caso a gente não pode. Então a gente vai considerar três coisas: o calorímetro, a água que já está dentro do calorímetro e o alumínio que a gente vai colocar lá. Três coisas. Tranquilo? Qual o primeiro detalhe, ou melhor, qual é o próximo detalhe que você tem que reparar? No calorímetro, ele não deu massa, ele não deu calor específico. Ele começa dizendo o quê? Que a capacidade térmica do calorímetro é 40 calorias por grau Celsius. Porque quando temos um calorímetro que se envolve na troca de calor, a fórmula que a gente usa para ele é um pouquinho diferente. Então, calorímetro, água, alumínio. Para a água, fórmula do calor sensível. Para o alumínio, fórmula do calor sensível. Para o calorímetro, a gente vai usar uma fórmula específica para ele. Sempre que o calorímetro se envolve na questão, para ele e somente para ele, você vai usar essa fórmula aqui. Capacidade térmica vezes variação da temperatura. Só para o calorímetro. Então vamos substituir. A capacidade térmica que o calorímetro que a questão deu, 40. Variação de temperatura. Afinal, vocês lembram? Ele já deu. Ele quer que a temperatura final seja 80. Então é 80 menos 90, que é a temperatura inicial do calorímetro. Preste atenção. Ele disse que já tinha um calorímetro com água. Se a temperatura da água é 90, a do calorímetro também, porque eles já estão em contato térmico, já estão misturados, já estão lá em equilíbrio térmico. Então a temperatura do calorímetro vai ser igual à temperatura da água que está dentro dele. Então a temperatura final é 80 menos inicial do calorímetro. Massa de água, calor específico da água, variação da água, 80, que é a final, menos 90, que é a inicial dele também. Massa do alumínio é o que a gente quer descobrir, calor específico do alumínio, variação de temperatura do alumínio, 80, que é a temperatura final, que a questão já disse, menos 20 graus, que é a temperatura do alumínio. A gente quer saber a massa. Tudo igual a zero. 80 menos 90, menos 10, vezes 40, menos 400. 80 menos 90, menos 10, vezes 110, menos 1.100. Tá? Matemáticazinha simples. Resolve o parênteses, multiplica. Resolve o parênteses, multiplica. Tá? Aqui do mesmo jeito. 80 menos 20, 60. 60 vezes 0,2, 12. E repetir o M. Menos 400 com menos 1.100, menos 1.500, mais 12M. Esqueci de botar igual a zero aqui. 1.500 é negativo, passa para o outro lado, positivo. E agora passa o 12, ó, dividindo. 1.500 dividido por 12, 125 gramas. Ou seja, você tem água e o calorímetro lá a 90 graus. Você quer que essa temperatura baixe para 80? Então, você vai botar um pedaço de alumínio de 120 gramas. Tá bom? Beleza. Próxima e última questão. Quinta e última questão. Essa é uma questão bem diferente. Preste atenção no que eu botei. Questão especial. Ela é um caso diferente. Então, presta bem atenção nesse detalhe, hein, gente? Por favor, para que a gente não confunda o que já foi dito aqui. Então, lê comigo aí. Um calorímetro de capacidade térmica 6 calorias por grau Celsius contém 80 gramas de água, calor específico tal, a 20 graus Celsius. Ao se colocar um bloco metálico, capacidade térmica 60 calorias por grau Celsius a 100 graus Celsius no interior desse calorímetro, verificou-se que a temperatura final do equilíbrio térmico é 50 graus Celsius. Preste atenção nessa pergunta. A quantidade de calor
perdido para o meio ambiente nesse processo foi de... Então, olha só. Olha só, que bonito, né? Não, eu fui zoar com... não. Eu fui zoar com... Não vai me dar certo não, vou fazer Ó, isso aqui. observe o seguinte, nas questões anteriores, nas 4 primeiras e no exemplo que eu resolvi lá na aula, eu disse o quê? Você vai pegar QA mais QB mais QC, sempre igual a 0. Não foi o que eu disse? Mas eu expliquei por que você vai botar igual a 0. Por que igual a 0? Porque a energia se conserva. Não tem perca de calor. O calor não vai ser perdido. A energia vai ser conservada. Essa é 99% da maneira que a gente vai resolver as questões. 99% das questões você faz desse jeito. QA mais QB igual a 0. Mas eu quis colocar uma questão diferente só para você ver que é possível uma questão que seja diferente. Nessa daqui ele deixou bem claro. Ele quer que a gente calcule a quantidade de calor perdida para o ambiente. Então, nesse caso vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho 3 coisas aqui, ó. Eu tenho um calorímetro, eu tenho água e tenho um bloco metálico. 3 coisas. Calorímetro, água e bloco metálico. Nessa questão eu não posso botar igual a 0. Porque nessa questão não tem perca, não tem conservação da quantidade de calor, não tem conservação de energia. Vocês entenderam? Ela é uma exceção, é um extra, não confunda com as primeiras. Então nesse caso, eu não vou botar igual a 0, porque aqui é a quantidade de calor que a gente quer saber que foi desperdiçado. Então, como não tem conservação do calor, o calor foi desperdiçado, como disse aqui, então a gente vai tacar um xzão aí, você usa a letra que você quiser, porque isso aqui é o que a gente quer saber, o tanto de calor que foi perdido. Então a gente vai substituir. Vamos lá. Para o calorímetro, capacidade térmica vezes variação da temperatura. Para a água, MC, variação da temperatura. Para o bloco C, reparem que ele também não deu a massa nem o calor específico. Ele deu a capacidade térmica desse bloco. Então, para o bloco C, a gente vai usar uma fórmula igual à do calorímetro. Capacidade térmica do calorímetro, 6. Ele disse que a temperatura final é 50. A inicial do calorímetro é 20. A massa de água, 80. Calor específico é 1. Temperatura final, 50. A inicial da água é 20, porque a água e o calorímetro já estavam lá, deixa a temperatura. Capacidade térmica do bloco, 60. Temperatura final, 50. E a temperatura inicial desse bloco é de 100 graus Celsius. Tudo isso igual a X, que é o que a gente quer descobrir. Ó, 50 menos 20, 30. 30 vezes 6, 180. 50 mais 50 menos 20, 30. 30 vezes 80, 2.400. Aí aqui agora, 50 menos 100, menos 50. Menos 50 vezes 60, menos 3.000. Então é só a gente resolver isso aqui. 180 mais 2.400 dá 2.580. Menos o 3.000. Então x é igual, isso aqui vai dar 420 calorias. Ou seja, 420 calorias foram perdidas, desperdiçadas. Não houve conservação, nem toda a energia foi aproveitada. Então eu preciso dizer isso mais uma vez. Essa quinta questão eu coloquei como extra, só para você ver que é possível, mas quando se fala de Enem, a probabilidade de uma questão dessa cair é bem baixa, muito baixa, tá bom? É porque
Tem muitos alunos que gostam de olhar várias fontes, pesquisar muitas questões, então talvez ele veja uma questão e vai falar, pô, João, se eu fui resolver igual a zero, deu errado, o que está havendo? É porque talvez seja uma questão como essa, onde a energia não é conservada. Mas se o seu foco é Enem, faça e refaça as 4 primeiras questões, fica nessa vibe que vai dar certo, beleza? Então não esquece de se inscrever, deixar o seu comentário, que é importante pra caraca. Se você curtiu o vídeo, então curte aí embaixo também e vamos detonar a física.